Olá! O programa de hoje começa com uma pergunta muito difícil. Se Deus sabia que Lúcifer iria pecar, por que o criou mesmo assim? Essa e muitas outras perguntas você vai acompanhar agora, pois está no ar Na Mira Da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, só que hoje meio diferente. É Dia das Crianças e quer dizer que a Dona Camila Rocha está aqui. Quero ver uma coisa, Dona Camila Rocha. Quem é que vai responder a pergunta que você abriu o programa? A professora Yasmin Quadros. Professora Yasmin Quadros? E como é que você pergunta para ela? Quero ver. E aí, professora? Quero ver como é que você sai dessa. E aí, professora? Quero ver como você se sai nessa. E aí, professora Yasmin? Ah, Camila, mas essa é muito fácil. E qual é o texto, minha filha, que você vai ler para responder uma pergunta dessas? Eu vou ler Ezequiel 28, versos 14 e 15. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Isso quer dizer que Deus criou Lúcifer perfeito, mas surgiu pecado dentro dele e não foi culpa de Deus. Professora, se saiu bem, viu só, Camila? Ela está estudando a Bíblia, e você também está estudando a Bíblia? Sim. Com certeza, é isso mesmo. Vocês estão vendo aí, hoje é um programa especial. Hoje é o Dia das Crianças e o programa Na Mira da Verdade tem esse objetivo, motivar a todos a estudar a Palavra de Deus. E olha, você sabe que muitas e muitas crianças participam do programa mandando suas perguntas. Volte e meia eu abro uma pergunta aqui no SMS de uma criança que fala, eu tenho 11 anos, queria fazer uma pergunta. E hoje nós separamos algumas perguntas, todas as perguntas do programa de hoje serão feitas pelas crianças. Elas mandaram para a gente as perguntas aqui. E em especial, nós temos também algumas perguntas que foram feitas com o vídeo que elas mandaram para a gente. E a gente vai começar com a primeira pergunta, viu, professor e professora? Tem alguém que mandou uma pergunta para a gente. Essa primeira pergunta, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui, é a Laís. A Laís mandou um recadinho, uma pergunta para você, professor. Olha lá, vamos ver o vídeo. Oi, Tito, tudo bem? Eu sou a Laís Cristal, moro em Tamanducaia, Minas Gerais. A minha pergunta é, qual era a cor de Jesus Cristo? Tchau, um beijo. Mas olha aí, professora, a pergunta das crianças, qual era a cor de Jesus Cristo? A gente consegue ver isso na Bíblia, professor? Olha, nós temos parte da resposta. Eu estou muito feliz, Tito, pelo programa de hoje, né, porque é o Dia das Crianças e nós estamos aqui com as nossas princesas, nossas primogênitas, né? Yasmin há pouco estava falando o seguinte, olha, pai, eu quero te substituir. Tudo bem, papai, deixa, não tem nenhum problema. Vamos aqui ler Isaías 53, para vermos algo sobre a forma de Jesus, como que Jesus era. Na verdade, Isaías capítulo 52, vamos ver aqui, versículo... Isaías 53, versículo 2. Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um quem os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. O que esse texto nos diz primeiro? Ele nos diz que Jesus não chamava a atenção por sua beleza.
E isso nos leva a deduzir que Cristo era da mesma cor que os demais judeus, as pessoas que viviam no Oriente naquela época. Né? Então, alguns desenhos, alguns filmes pintam um quadro, não é, de um Jesus loiro com olhos azuis. Não, é bem diferente. As pessoas, não é, desta região de onde Jesus viveu, em Israel, elas eram bem diferentes. Então, por isso que Cristo tinha essa característica, uma pele mais bronzeada pelo sol, diríamos assim. Muito bem, professor, muito bem. E olha, como eu disse, todas as perguntas de hoje foram feitas por crianças. Hoje é um programa especial, esse programa é um programa gravado, mas todas as perguntas foram feitas pelas crianças. E você vai ver aí que as perguntas das crianças também são perguntas, filhas, capciosas, que a gente vai colocar para o professor e a professora quadros. A pergunta, quem mandou essa pergunta aqui foi a Lívia, de Tabatinga. A pergunta dela é a seguinte, professor. A minha mãe não crê em Deus nem na volta de Jesus. Se Jesus voltar hoje, vou ficar sem a minha mãe? Olha aí, professor, a pergunta da Lívia. Como é que fica essa pergunta, professor? Lívia, a sua pergunta é muito interessante. Eu vou ler um texto bíblico. E outro vou pedir, na verdade vou pedir para Yasmin ler o primeiro texto bíblico e eu vou ler o segundo. Filhinha, tu lê para o papai João 3,36, ó. O que esse texto fala sobre a salvação? Vamos ver aqui. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Obrigado, meu anjo. Você percebe? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna. Então, realmente, a salvação é só para quem aceita Jesus. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, está trabalhando no coração da sua mamãe. E sabe o que mais que ele quer fazer? Ele quer usar você como uma luz para iluminar a vida da sua mamãe, para que ela possa, obviamente, crer em Jesus e estar no céu com você. E eu vou ler aqui um texto em Mateus 5, no versículo 14, que diz assim, ó. Vós sois a luz do mundo. E aí, verso 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, além de o Espírito Santo estar trabalhando no coração da sua mamãe, ele quer usar você como uma luz, para iluminar a vida dela, não é? Para que por meio de você ela possa conhecer a Jesus. Então, tenha certeza de que Jesus está trabalhando no coração dela e ele está muito feliz em poder usar você para isso. Muito bem, professor, muito bem. Tem mais uma perguntinha aqui do Fernando, ele tem 11 anos, ele é de São Leopoldo. E qual é a pergunta dele, Camila? Por favor, me explique a Trindade. Não consigo entender. 3 em 1? Olha aí, professor. As crianças não brincam em serviço em perguntas, minha filha. Veja, a Trindade é um mistério porque o ser humano ele não consegue compreender devidamente nem o próprio organismo, até o cérebro é um mistério para nós. E se nós não conseguimos compreender totalmente o cérebro, imaginem se vamos conseguir compreender um Deus infinito. Porém, mesmo que não compreendamos um Deus infinito, ele revelou alguma coisa sobre ele na Bíblia. E uma das coisas que ele revelou é que que a divindade é composta por 3 pessoas e são chamadas de um Deus. Você pode perguntar, mas Leandro, como que isso acontece? Vou ajudar você a entender um pouco disso, porque como é um mistério, nós vamos entender plenamente quando Jesus voltar e nos levar para a eternidade. Vou ler 2 textos. O primeiro se encontra em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Tem muitos textos que falam sobre a Trindade. E este aqui é um outro muito interessante. Quer ler aqui com o papai, minha filhinha? Lê isso aqui, ó.
2 Coríntios 13, 13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Olha, quantas pessoas nós conseguimos ver aqui nesse texto, Yasmin? A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão de quem? Do Espírito Santo sejam com todos vós. Ou seja, vemos 3 pessoas querendo se relacionar conosco. Agora, por que esses 3 são um? Veja, eles são 3 pessoas distintas. No céu nós vamos conhecer Deus o Pai, Jesus Cristo e também o Espírito Santo. Mas por que são chamados de um? Vou dar um exemplo para você. Aqui em Gênesis 2:24, tem um texto que vai nos dar uma luz. Falando de Adão e Eva, o texto diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A Bíblia disse que Adão e Eva são uma só carne. Agora eu pergunto, eles são um ou são 2 pessoas? São 2 pessoas, não é? Agora, por que são chamados de uma só carne? Por causa da unidade que existe entre eles. Então, eles são chamados de uma só carne ou de um casal, mesmo sendo 2 pessoas, por causa da unidade que existe entre eles. E esta palavra hebraica para uma só carne é a mesma palavra hebraica que aparece em Deuteronômio 6,4 para o único Deus. Ou seja, não que ele é um único ser isolado, ele é um entre outros. E é um só Deus, porque existe uma unidade tão grande entre as 3 pessoas que é como se fosse um. Mas, na verdade, são 3 pessoas distintas. Então, é muito profundo esse mistério, mas pode ter certeza que com o passar do tempo, Deus vai revelando mais coisas novas para você, de acordo com a sua idade, e na eternidade é que nós vamos entender plenamente esse assunto. Agora, professor, eu sei que a professora Yasmin também tem uma pergunta para o papai dela. É E ela mesmo? quer saber como é que o papai dela vai sair. Que pergunta, minha filhinha, você tem? Eu quero saber se os dinossauros vão existir na nova Terra e a gente vai poder brincar com eles? Muito boa essa pergunta, minha filha. Muitas crianças perguntam sobre isso. Veja, primeiramente, a Bíblia realmente menciona a existência de animais na nova Terra. A Bíblia não menciona os animais indo para o céu, né, com os justos transformados e com os mortos ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Mas, depois que a cidade santa descer, né, a Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21 e 22, Deus vai reconstruir a terra, diz 2 Pedro 3,13 e Isaías 65,17, e aí os animais existirão. E a beleza do texto bíblico é que os animais deixarão de serem carnívoros. Os animais passaram a comer uns aos outros simplesmente por causa do pecado que desregulou a natureza, mudou a configuração do cérebro dos animais. Então, eles passaram a serem carnívoros. E olha o que a Bíblia diz sobre isso, ó. Vou ler aqui, a Yasminzinha vai ler com o papai aqui, ó. Versos 6 e 7, minha filhinha. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Perfeito! Você percebe no texto que a Yasminzinha leu? Aqui diz que o lobo habitará com o cordeiro. Hoje é impossível imaginarmos um lobo morando com o cordeiro, ele vai devorar o cordeiro. Só que na nova terra o lobo habitará com o cordeiro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e um pequenino os guiará. O plano de Deus é que os animais voltem a ser herbívoros e os dinossauros que Deus criou, que não foram resultado de misturas indevidas de espécies que não se combinam, eles voltarão a existir. E se a gente já imagina que será bom, por exemplo, escorregar, minha filha, no pescoço da girafa, imagine escorregar no pescoço do braquiossauro, por exemplo, que é muito maior que a girafa.
Então nós vamos poder brincar sim com esses animais, porque todos voltarão àquele estado de pureza com o qual eles saíram das mãos do Criador. Muito bem, professor, muito bem. Agora como a gente faz sempre no programa, a gente dá sempre aqui um presente no programa, nós também preparamos um programa, ou melhor, um presente todo especial para as nossas crianças. Qual é o curso bíblico que nós vamos dar aqui, Camila? Olha aqui, divertir e instruir. Esse aqui que está na mãozinha da Camila, você que está acompanhando o programa, você pode pedir esse curso bíblico aqui pra gente. Pode falar pro papai ou pra mamãe, ligar pra gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 e ela vai pedir o curso bíblico Divertir e Instruir. Vamos mostrar aqui pra eles, pessoal? Pro pessoal, Camila. Olha, tem para você achar os 7 erros, tem para você pintar aqui. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui na câmera. Vamos ver se a câmera consegue chegar. Tem palavras cruzadas. Deixa eu virar aqui, Bedak. Ó, para você achar palavras aqui no quebra-cabeça. Tem, que mais? Várias palavras cruzadas. Deixa eu ver se tem. Cada um tem um tema aqui. E você vai, ó, 7 erros, jogos dos 7 erros. Enfim, é um curso bíblico diferente que você vai gostar. Para você ter aí na sua casa, peça para o papai ligar aqui para a gente. 0 operadora 12 21 27 3121 e você vai ter aí o curso bíblico Divertir e Instruir. É um presente do Na Mira da Verdade, patrocinado pelo Anjos da Esperança. Esse projeto fantástico da Rede Novo Tempo que mantém tudo isso daqui através de você, que é um anjo da esperança e que ajuda para que tudo isso aconteça de fato. Milhares de curso bíblico desse aqui já foi distribuído e você também pode ter aí gratuitamente na sua casa. Liga pra gente, 0 operadora 12 21 27 3121, tá bom? A próxima pergunta foi feita pela Laura, de 6 anos. Vamos ver se a Camila lê aqui para. Olha aqui, ó, a pergunta número 10, Camila. Deixa eu ver aqui só um pouquinho que apareceu uma coisa aqui. Isso, pergunta número 10, como que é? Todos os bichos do Jardim do Éden falavam como a cobra falava. Foi por causa do pecado da Eva que a cobra não fala mais? Opa, professor, já que a gente percebe que a cobra falava ali no Éden, todos os animais também falavam lá no Éden? E foi o pecado que fez com que os animais não falassem mais? Essa é a pergunta da Laura Pinotti, de 6 aninhos. Muito boa pergunta. Laura, primeiramente, eu vou ler para você Gênesis 3:1 para te explicar o significado de um termo que há aqui, ó. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Esta palavra sagaz é de uma palavra hebraica estranha, né? Arum. Arum significa um animal que é muito habilidoso em instintos. Então a serpente realmente era um animal muito inteligente. Entretanto, ela não falava, mas você pergunta como que o texto disse que ela falou? A resposta está em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Olha o que aconteceu. Depois que Cristo e seus anjos expulsam Satanás e seus anjos no céu, veja como Satanás é chamado aqui em Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Satanás é chamado de dragão e de antiga serpente. E por quê? Porque ele usou a serpente como médium para poder falar com Eva. Por isso que nós cremos que a serpente no Éden, um animal muito habilidoso em instintos, foi o primeiro médium a existir no mundo, porque Satanás falou, utilizou-se da mente daquele animal, não é? E falou por meio da serpente. Então os animais não falavam. Ok? Eles eram muito mais bonitos do que hoje, tinham, como a serpente, por exemplo, tinham instintos muito mais habilidosos, mas foi Satanás que usou a serpente como médium, como instrumento para enganar Eva e depois também seu marido Adão.
Pode falar. O que você está ensaiando? Nós vamos pro intervalo. Voltamos já já. Aí, a gente volta já já. Já estamos de volta, hoje é o Dia das Crianças e elas estão aqui com a gente. Essa é a minha primogênita e você viu ali que tem professor Leandro Klaus. Cadê sua primogênita? Tá aí também? Tá aqui. Olha aí a primogênita. Me diga uma coisa, a sincronia do Na Mira da Verdade é grande. Me diga aí, professora Yasmin, quantos anos você tem? Eu tenho 10 anos. 10 anos. Vem cá, e a senhora, dona Camila, quantos anos você tem? 10 anos. 10 anos. Ah, professor, então você está sempre no vácuo, né? Muito bem. Outra coisa, dona Camila, você tem uma irmãzinha? Sim. Como é o nome dela e quantos anos ela tem? O nome dela é Gabriela e ela tem 5 anos. Professora Yasmin, me fala você aí, o que tem lá em casa? Você tem irmã também? Sim, eu tenho uma irmã, o nome dela é Lavínia e ela também tem 5 anos. Quer dizer, professor, que você tem uma menina de 10 anos e outra menina de 5 anos? E você me copiou. Ah, copiei. Muito bem. Yasmin, quando é que você faz aniversário? Qual é o mês que você faz aniversário, Yasmin? Eu faço dia 23 de setembro. Setembro. Camila, você faz quando aniversário? 7 de junho. Junho. Ah, professor, eu copiei você. Porque você pegou minha ideia só primeiro. Essa é a nossa alegria, ter essas crianças lindas que Deus nos deu e a gente se sente privilegiado em poder ter 2 princesas em casa. Na verdade, são 3, né, professor? É. A mãe que é a maior guerreira de todas, é ou não é? É verdade. Muito bem, e as perguntas não param hoje aqui no programa especial do Dia das Crianças. E tem mais uma pergunta aí, deixa eu ver, dona Camila, me fala aí, quem é que mandou essa pergunta? Foi o... como que é o nome dele que tá aí? Sofia, A Sofia, de quantos anos? Tem idade? de 6 anos. E qual é a pergunta da Sofia? Quando Jesus vir, nós nos buscar, poderemos levar algum brinquedo para o céu? Professor, quando nós formos para o céu, será que as crianças poderão levar brinquedos para o céu? Sofia, nós não temos uma resposta dessas na Bíblia, mas eu tenho uma boa notícia para você. Mesmo que nós não saibamos se poderemos levar brinquedos ou não, a novidade, a quantidade de brinquedos novos, de coisas novas para você fazer no céu serão tão infinitas que talvez você não tenha nem tempo para brincar com os brinquedos que você tem aqui. Mas pode ter certeza, Deus jamais vai tirar algo que você goste muito. E caso Ele julgue necessário te dar algo que você goste muito mais ainda, aí automaticamente isso vai substituir os seus brinquedos. Eu quero deixar para você um texto, Sofia, muito bonito, que mostra o amor de Jesus por você e por todas as crianças. Vocês são muito especiais para Cristo e por isso no céu Ele quer fazer de tudo para agradar vocês. E aqui em Mateus 19, nós lemos nos versos 14 e 15, eu vou ler com a minha Yasminzinha aqui. O que Jesus disse? 14 e o 15, meu bem. Jesus, porém, disse: Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Então você percebe, Jesus diz assim, ó, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Ou seja, Cristo tem um carinho tão grande pelas crianças, pela sinceridade, pela pureza, pela dependência que elas têm dos pais, porque é esse tipo de dependência que Cristo queria que nós adultos tivéssemos do nosso Pai Celestial. Então vocês são especiais e pode ter certeza, Sofia, que Deus vai dar muitos brinquedos para você. Se não forem esses daqui, outros tão especiais e maravilhosos que você nem vai lembrar desses aqui, caso eles não estejam lá. Mas fique tranquila, lugar
Para brincar não faltará no universo todo. Deus tem grandes coisas para você. Um abraço, aproveito para mandar para minha sobrinha, a Sofia também, que mora em Lauro de Freitas, minha sobrinha Isadora, minha sobrinha Leandra e o meu sobrinho Caleb. Que Deus abençoe a vocês. Muito bem, titio. Olha aí como é gostoso nós estarmos aqui do lado das nossas meninas, podendo fazer esse programa todo especial, nesse dia especial reservado para as crianças. Como o professor mesmo diz, Deus tem um carinho muito grande pelas nossas crianças. E a importância de nós motivá-las a conhecer ou a estudar um pouquinho este livro, tenha certeza que você vai estar trabalhando o caráter do seu filho e ele vai estar crescendo em um caminho de equilíbrio e com certeza vai trilhar a vida deles. Então motive os seus filhos a lerem a palavra de Deus. Leia junto com ele, perto dele, incentive-o a conhecer a palavra de Deus. E eu tenho certeza que sempre será mais fácil crescer na palavra de Deus, tá bom? Muito bem, olha só. Tem as crianças que mandaram o vídeo pra gente aqui. Tem mais um vídeo aí do Lorenzo. O Lorenzo mandou uma pergunta aqui pro professor Leandro Quadros. Ele tem 5 aninhos. Vamos ver a pergunta do Lorenzo na tela. Vamos lá, Lorenzo, fala pra gente. Também do celular. E eu tenho 5 anos. E eu quero saber onde, quando os anjos fecharam a porta do Éden, puxou o Adão e a Eva, aonde eles foram? Olha aí, professor, a pergunta dele foi a seguinte: para onde foram Adão e Eva depois que os anjos fecharam a porta do jardim do Éden? Eles foram expulsos do jardim e para onde eles foram? Muito boa pergunta. Vou ler aqui, ó, Gênesis 3, 23 e 24. Ó. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins, que são classes de anjos, não é? Ao oriente do jardim do Éden e o refugio de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então o caminho da árvore da vida foi guardado por querubins para que eles não comessem desta árvore, porque pecador não pode comer desta árvore, né? A não ser que Cristo, a pessoa aceite a Cristo como Salvador, e aí é purificada do seu pecado, e aí Deus dá a imortalidade para a pessoa. E aqui é dito que quando o homem foi expulso, ele foi expulso do Éden a fim de lavrar a terra. Então ele foi morar na região restante do planeta. Lógico, ele não saiu muito longe do Éden, mas lembre-se que Deus fez o jardim do Éden, mas toda a terra era um paraíso. O jardim era um paraísinho especial, diríamos assim, era a casa de Adão e Eva. Mas o planeta Terra todo era lindíssimo. Então eles moraram na Terra, né, em outros lugares do planeta e não puderam mais voltar ao jardim do Éden. Muito bem, hoje o programa é especial. Nós estamos fazendo uma homenagem às nossas crianças aqui. Mas eu queria dizer para você que todas as segundas-feiras o nosso programa é ao vivo e você pode participar mandando suas perguntas pelo nosso SMS. O número é 12 981510101. Você manda sua pergunta, a gente recebe aqui na hora, ou pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Instagram, @namiradaverdade, e tem também o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade. Essas são as formas que você tem para enviar as suas perguntas. Hoje, especialmente, o programa foi todo produzido com as perguntas de crianças que mandaram para a gente aqui durante a semana. E é por isso que nós estamos colocando aqui todas as perguntas feitas por crianças. Mas a gente consegue ver aí como elas têm perguntinhas interessantes que podem nos ajudar a aprender mais sobre a palavra de Deus. Por exemplo, a do Pedro Henrique, Camila. Qual que é a pergunta do Pedro Henrique? É preciso se batizar para ser salvo? E o ladrão na cruz? Opa, a questão é a Olha. seguinte:
já que o ladrão na cruz, Jesus disse que ele estaria com ele no paraíso, é preciso se batizar para a gente ser salvo, professor? Pergunta muito importante. Veja, o batismo, ele é muito importante como uma evidência pública, né? Uma evidência externa de que você aceitou a Jesus como Salvador. Mas o batismo, ele não é o passaporte para o céu. O passaporte para o céu é Cristo e a fé em Jesus Cristo. Vamos ler aqui 2 textos. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16. Vamos ler aqui, minha filhinha. 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Olha que interessante. Jesus disse para o evangelho ser pregado em todo o mundo e quem cresce e fosse batizado seria salvo, mas quem não cresce seria condenado. Você percebe que na segunda sentença o batismo já não aparece. Não que ele não seja importante, mas Cristo fez com o intuito de mostrar que a fé em Jesus não é expressa somente pelo batismo em certas circunstâncias. O que eu quero dizer com isso? Toda pessoa que tem condições físicas, ela deve aceitar a Jesus e evidenciar isso por meio do batismo. Porque 1 Coríntios 12, 13 diz que nós entramos na igreja, fazemos parte do corpo espiritual de Cristo por meio do batismo. Então o batismo é muito importante. Agora, como passaporte para o céu é Jesus, há casos especiais, como o do criminoso na cruz, em Lucas 23, 42 e 43, em que ele não pôde descer da cruz para ser batizado. A graça de Jesus cobriu os pecados dele. Então, cada caso é um caso. Quem tem condições tem sim que expressar a fé em Jesus por meio do batismo. E quem não tem, irá para o céu do mesmo jeito, porque Cristo avalia a fé, a crença que a pessoa teve nele. Jesus sabia que se aquele criminoso pudesse descer da cruz, ele seria batizado como evidência da fé em Jesus. Muito bem, professor, muito bem. Bom, tem mais uma perguntinha aqui. Essa quem fez foi o Christian. Ele tem 11 aninhos, ele é de Manaus. Obrigado, Christian, por você mandar a sua pergunta pra gente, tá? A pergunta do Christian, Camila, é a seguinte, ó. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal se ele sabia que Adão e Eva iriam pecar? Ué, Deus sabe de todas as coisas. Se ele sabia que Adão e Eva iam pecar, por que ele colocou uma árvore lá, dizendo para eles, ó, não comam aquilo lá, porque se vocês comerem, vocês morrerão? Professor, por que Deus fez isso sabendo, conhecendo todas as coisas, sabia que isso ia acontecer? Por que ele permitiu tudo isso, professor? Veja, primeiramente, nós não podemos pensar que a onisciência de Deus causa as coisas, né? Então, por exemplo, se Deus sabia que Adão e Eva pecariam, isso significa que foi ele o causador? A resposta é não. Por quê? Mesmo Deus colocando a árvore no jardim, Deus deu um aviso para eles, né? Deus deu um aviso de que se eles desobedecessem, haveria uma consequência. E o aviso está aqui, ó, em Gênesis 2, 16 e 17, que a Yasminzinha, a minha assessora, vai ler aqui. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então veja, Deus avisou Adão e Eva de que eles poderiam comer de toda a árvore do jardim. Até a árvore da vida eles comiam, né, para perpetuar a eternidade. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deveriam comer, porque no dia em que comessem dessa árvore, diz o texto, eles morreriam. E por que Deus tinha que fazer esse teste? Pelo seguinte, nós só podemos receber maiores responsabilidades
se somos fiéis nos pequenos deveres da vida. Para Deus poder dar maiores responsabilidades para Adão, não só no planeta Terra, mas em outros lugares do universo, o mínimo que se requeriria é que Adão confiasse em Deus e que ele e Eva jamais se colocassem no lugar do Criador e jamais perdessem da mente a ideia de que eles eram apenas administradores ou gestores dos bens de Deus na Terra. Então eles precisariam, se Deus não coloca, outro detalhe, se Deus não coloca aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus não estaria dando livre-arbítrio para Adão e Eva, né? Porque o verdadeiro amor tem que ser por escolha e não por imposição. Então, se Deus não dá pelo menos a possibilidade de alguém não amar ele, Deus não seria amor. Então, foi um respeito, inclusive, ao livre-arbítrio do ser humano que Deus fez isso. E Deus é tão amoroso, ele poderia nem ter criado Adão e Eva se ele quisesse. Mas ele preferiu criar por amor e depois morrer na cruz para salvar tanto Adão e Eva quanto as demais pessoas que crescem nele. Ou seja, Deus assumiu a responsabilidade por ter criado seres com livre-arbítrio. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos que ir para um breve intervalo, nosso tempo corre contra a gente aqui, mas não sai daí não. O Na Mira da Verdade volta Já, já. Filha, você está gostando de ver como que é o trabalho do papai aqui? O que você está achando? Sim, é muito legal. É? Você quer um dia, quem sabe, trabalhar assim também? Fazer Sim. pergunta? É? E aí, e a professora Yasmin Quadros, você também está gostando de ficar aí do lado do seu pai, lendo a Bíblia e dando as respostas? Sim, e eu quero substituir ele também. Ó, Que audácia, que audácia. agora Substituir sim, ele. um dia ela quer substituir você, tá vendo? Então se prepare, hein, professora, amarra a chuteira aí que já... Logo pendura a chuteira. E a Camila também, então vai ser Na Mira da Verdade aqui, feita pela Camila Rocha e Yasmin Quadros. Já pensou? Que legal? Quem sabe a gente não faz um Na Mira Kids só com vocês? Vamos pensar alguma coisa aí. Muito bem, olha só, tem mais uma criança que mandou um vídeo pra gente aqui. Quem que é essa garotinha que mandou aí? Jaiane. Jaine? Jaine. Jaine? Então vamos ver o vídeo. Jaine, qual que é a sua pergunta? Sou a Jade, tenho 8 anos, sou da zona rural de União dos Palmares, Alagoas, e lhes faço uma pergunta. Em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versos 34 a 38, há duras restrições para as mulheres, e diz que é mandamento do Senhor. A pergunta é, quais são as funções que a mulher pode assumir na igreja? Abraços, tio Tito e tio Leandro. Professor Leandro Quadros, olha só a questão dessa garota, professor. Eu vou ler aqui de novo, que talvez você não conseguiu ouvir direito aí o vídeo. Ela diz o seguinte, quais são as funções que a mulher pode assumir na igreja, sendo que em Coríntios existem duras restrições para as mulheres? Mas olha a pergunta da Jaine. Jaine, muito obrigado pela sua participação, viu? Muito boa a sua pergunta. E aí, professor, como é que você sai dessa? Jaine, você poderia facilitar um pouquinho mais para nós aqui, né? Jaine, vou ler para você um texto aqui, está em 1 Coríntios 14, que você citou, e vou lhe explicar esse texto de acordo com o contexto histórico no qual ele se encontrava. Quando nós vamos estudar a Bíblia, devemos lembrar que eles, os autores bíblicos, eles pensavam de uma forma diferente da nossa, né? Eles eram hebreus e eles tinham uma cultura bem diferente da nossa. Então, quando entendemos um pouquinho da cultura deles, conseguimos entender o texto. Se lermos o texto sem sabermos um pouquinho da cultura, não é? Aí nós não conseguimos entender o texto. Vamos ler então
1 Coríntios 14, 34 e 35. A Yasmin vai ler para mim, mas não se escandalize, tá, minha filha? Eu vou explicar para você, para as crianças, o que é esse texto. Verso 34 e depois o 35. Conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. E agora, Yasmin? O texto diz que a mulher não pode falar na igreja, que é vergonhoso para a mulher falar na igreja. E agora, o que a gente faz? Pois o papai vai ajudar. Existe um contexto histórico importante. Nas sociedades gregas, para os gregos, a mulher não poderia falar em público porque era falta de decoro e respeito. Tanto que no Areópago, que era o lugar onde os gregos se reuniam para filosofarem e aprenderem, as mulheres não estavam presentes. Então, não era um mandamento e uma cultura bíblica, era uma cultura grega. Agora, por que Paulo, aqui em Corinto, deu esta orientação? Pelo seguinte: para não criar uma barreira para a pregação do Evangelho. Se um grego e sua esposa entrassem numa sinagoga, uma igreja cristã, e vissem uma mulher falar em público, por causa daquele contexto, daquela cultura que era tão forte, eles iam pensar o seguinte: mas o que eu vou fazer nessa igreja aqui, onde não há decoro, onde não há respeito para com o marido, ou para com o pai, ou para com o irmão mais velho? Então Paulo deu essa orientação aqui, porque neste contexto, a mulher exercer um ministério público ia trazer mais prejuízos do que benefícios. Ok? Agora, esta orientação não é dada em outros lugares da Bíblia, com exceção em 1 Timóteo 2, 13 e 14. Agora, eu vou lhe mostrar um texto na Bíblia em que a mulher pode ter cargo de liderança, pode falar em público, e aí você percebe que realmente é uma questão cultural. Tá? Então, um dos textos que eu vou ler é Juízes, capítulo 4, verso 4, que diz assim, ó: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ou seja, Débora, além de ser profetisa, era juíza. Então a mulher podia ou não falar em público? Podia. E um outro texto, Atos 21, versos 8 e 9, diz que o evangelista Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E óbvio que para profetizar tem que falar em público. Então depende muito do contexto cultural a nossa interpretação do texto bíblico. Então tenha em mente, Paulo escreveu por uma sociedade grega e lá, se a mulher falasse em público, trairia prejuízos para o cristianismo. Em outros lugares em que não havia este problema, Paulo não deu esta orientação. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos tempo ainda de mais uma pergunta. A próxima pergunta, quem mandou foi a Júlia, de 8 anos. Ela é de Ipatinga, Minas Gerais. E a pergunta da Júlia, qual que é, Camila? Por que Jesus foi chamado de filho de Davi se o pai dele aqui na terra era José? Ah, professor, viu aí a pergunta? Por que ele foi chamado filho de Davi se o pai dele aqui na terra era José? Boa pergunta. É que Deus prometeu que o Salvador, o Messias, ele viria da linhagem, da descendência de Davi. E José fazia parte desta linhagem. Né? E alguns estudiosos creem que Maria também fazia parte desta linhagem. Tá? Então, Davi foi um antecessor da família de José e possivelmente de Maria também. Tá? Então, por que se destaca filho de Davi? Pelo seguinte, filho de José, ele era por criação, diríamos assim, porque, na verdade, Maria ficou grávida pela influência do Espírito Santo, não teve a participação de José. Agora, por que filho de Davi? Ele tinha que ser chamado de filho de Davi para que os evangelistas bíblicos provassem que ele era o Messias. O Messias descenderia de Davi.
Então, provando que Jesus descendeu de Davi e provando que os milagres que ele fazia vinham de Deus, então ficava assim certo, não ficavam dúvidas algumas na mente dos sinceros de que Jesus era o Messias. Então, por isso a Bíblia prefere falar filho de Davi, porque é por meio desse título que as pessoas podem ter certeza de que ele é o Messias. Agora, professor, me diga uma coisa. Filho de Davi, mas a linhagem de Maria era de Davi? Alguns estudiosos, Tito, como eu disse, pensam que sim e outros que não. Não há um consenso em relação a isso. O mais provável é que sim, tá? Mas não há um consenso a respeito disso. Agora, José era da linhagem de Davi. José era da linhagem de Davi. E mesmo que Jesus não nascesse de José, no aspecto legal, por Cristo ser criado por José, ele é filho de José. Ele tem direitos, né, por ser criado por ele no aspecto humano. Por isso Deus escolheu José e Maria, né? José. Exatamente. Muito bem, muito bem. Muito bem, tem uma pergunta aqui interessante. Essa aqui é do Arthur. O Arthur tem 14 anos. Obrigado, Arthur, pela sua pergunta, viu? Olha só a pergunta dele, filha. Ele diz assim, ó. Qual é a origem da hóstia e do vinho na missa? Professor, a Bíblia consegue nos responder isso aí? Na missa tem a questão da hóstia e do vinho. Qual é a origem disso? Veja, lógico que os nossos queridos irmãos católicos têm como base a Santa Ceia, né? Quando Jesus celebrou a Santa Ceia com os discípulos, havia o pão e havia o suco da uva. A diferença é que a hóstia faria o papel do pão e o vinho, neste caso, que é usado pelo sacerdote, seria algo fermentado. A diferença é que na ceia de Jesus o vinho não era fermentado e não era só Jesus quem tomava da ceia. Todos os discípulos participavam da ceia. Então tem essa diferença. Então os nossos irmãos católicos, mesmo que tenham uma celebração diferente da nossa, com certeza eles basearam em Mateus 26. E aqui em Mateus 26, vou ler a partir do versículo 26, que diz assim, depois vou pedir para Yasminzinha ler o 28. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomai, comei, isto é o meu corpo. Ou seja, o pão é um símbolo de Jesus, o pão da vida, que alimenta a alma humana. Então, quando eles comessem do pão, eles estavam dizendo assim, nós cremos, nós reafirmamos a nossa crença em Jesus. Então, a hóstia se originou disto, né? Do pão que era usado. Só que tinha agora um outro elemento aqui, ó. Verso 27, meu anjo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Perfeito. Depois que eles comem do pão, que representa Jesus, o pão da vida, que nutre a alma de qualquer pessoa, ele passa o cálice para todos beberem e diz assim, ó, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Então, o vinho ou o puro suco, ele é chamado simboliza o sangue de Cristo derramado na cruz. Então, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue de Cristo oferecidos na cruz no Calvário. Então, nossos irmãos católicos, mesmo celebrando de uma forma não totalmente bíblica, obviamente, originou-se do costume de Jesus de celebrar esta ceia especial com seus discípulos. Muito bem, professor, muito bem. Olha, mais uma vez eu quero dizer para você que você pode ter aí um curso bíblico muito interessante para você, criança, adolescente, jovem. É esse aqui. Como é que é o nome do curso, Camila? Divertir e instruir. Divertir e instruir. É um curso bíblico que tem várias formas de você estudar a Bíblia. Seja através do jogo dos 7 erros, seja através de
palavras para você encontrar aquele que você vai procurando, um caça-palavras, seja palavras cruzadas, enfim, tem uma série de atividades aqui que você vai estudar e se divertir. Para você ter aí na sua casa, você pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121 e pedir o curso bíblico Divertir e Instruir, tá bom? É um presente nosso para você e você vai ter aí de graça, tá? Muito bem, professor, professora, vocês dois que estão aí, eu e a Camilinha que estamos aqui, infelizmente chegou ao final Acabou o programa. nosso programa, um programa histórico do programa, um programa histórico aqui do Na Mira da Verdade, com as nossas crianças, especial, porque hoje é o Dia das Crianças. Que Deus abençoe você, criança. E olha, estude a palavra de Deus, porque isso vai ajudar você a crescer e ser uma pessoa, ó, legal. É ou não é? Professor, professora, eu não vou encontrar você a semana que vem, mas a gente se encontra a semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, Tito, Camilinha. E lembrem-se de uma coisa, crianças. Sempre que vocês tiverem coragem de perguntar, A Bíblia terá coragem de lhe responder. um forte abraço. E aqui você já sabe. Obrigado pela sua participação, você que mandou suas perguntas pra gente, mas aqui você já sabe. Sempre as dúvidas, as perguntas, os questionamentos estarão na mira Da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau!